Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início em nome de nosso Senhor Jesus na live de hoje. Como a de ontem, eu estava falando da sorte, mas como mesmo os áudios tendo sido grande, mas para uma explicação ficar completa, o espaço ainda está sendo curto. Mas eu disse que continuaria hoje falando acerca da sorte, né? E vamos falar primeiro, para fazer aqui uma base, para nós, em cima dessa base, falarmos da sorte. Do que dizem acerca da sorte, né? Porque é o seguinte, vamos aqui até que usando repetições, né? Porque já falei sobre isso, vou falar sempre sobre isso, porque é a parte que é menos aceita, principalmente para os estudiosos, é que existe vida antes da história de Adão. Esses não aceitam. Poucos aceitam essa situação. Mas vamos colocar isso numa prática, numa maneira que não tem condições. A pessoa vai se esconder dessa parte caso ele queira fazer esse formato de defender em cima do que ele mesmo está sabendo que não tem jeito. Primeiro, quem acharia que Deus, quando faz uma coisa, toma uma decisão, ele vem com condições de errar? Deus não erra. Deus, as suas coisas que ele faz, basta dizer haja isso, e ele nem gasta explicações, olha, para dar certo isso, eu acho que vou ter que começar por aqui, e se não der certo eu paro, começo de novo. Isso aí seria, de certa forma, eu acho que até uma loucura. Ele é Deus. Ele fez coisa muito mais grande do que o que pensamos. E ele jamais faria uma outra galáxia, porque a Bíblia chama os céus, no plural. Significa que tem vários. E tem apóstolo na Bíblia falando até do terceiro céu, ele esteve lá, até o terceiro céu. Então é claro que tem milhões de céus. A gente não pode afirmar, mas também não pode afirmar do sentido contrário, falando para as pessoas que não existem esses céus. E ainda mais baseado na grandeza de Deus, que não houve nenhum aqui que conseguisse fazer as coisas iguais a Ele. Então, Ele não teria feito um mundo, né, usando o termo terrestre aqui, simplesmente para ter um mundo errado. Os outros certos, e alguns até pior do que aqui, mas também no mesmo sentido, de punições, que a Bíblia diz que alguns daqueles espíritos da época de Noé está preso até hoje, ou mesmo da época que, antes que o mundo existisse, que ousaram atacar a Deus, estão na escuridão até hoje, presos na escuridão. Uma cadeia, digamos assim, uma punição mais forte coube a eles. E só vão sair de lá no dia do acerto final, no fogo eterno. Então, nós não podemos falar que Deus errou na fabricação.
certo? Não tem como. E também não tem como passar para ninguém sobre a questão de nascer cego, faltando membros e ser acidentado e pôr cadeira de roda e uma doença irreversível e tal. Não temos jeito de dar explicação. Porque às vezes uma pessoa que sem culpa, até vigilante, bem cuidadoso, leve uma situação como essa de um acidente, e às vezes novo ainda, e terminar numa cadeira de roda, sendo cuidado por mão dos outros. Onde ficaria o amor de Deus para quem crê assim? Que foi assim, para nada isso. Deus não cobra dívida alguma sobre pessoas que não deve. Porque senão ele seria injusto. E não estão pregando que ele é justo? Vou falar igual o mineiro, uai. E agora? Quem está pregando, o que vai fazer com isso? Ele prega, Deus é justo, as suas leis são maravilhosas, são justiça, amor. Mas permitiu que um fosse para a cadeira de roda. Isso aí significa blasfêmia. Ele foi para a cadeira de roda, não foi simplesmente porque talvez aconteceu um acidente, porque tem a paralisia infantil, que a criança apenas começa os seus primeiros dias de vida e já se torna deficiente. Pregadores, você que está nesse rumo, certo? Que pecado vocês dizem que Deus cobra só o pecado da pessoa, não é isso? Até avisa muito, não peque, não faça isso, porque senão você vai para o inferno. E pá, não é assim? Mostra para mim o que é que esse indivíduozinho errou para ser punido. Vocês mesmos falam, ó, faz o bem para receber o bem. Aí Deus vai cuidar de você. Essa criança que ainda nem mentalidade da carne, claro, dentro dela tem um espírito inteligente, mas preso. É a mesma coisa que você pegar uma carreta carregada com muitas toneladas em cima de um Fusca. O Fusca também anda, mas não tem estrutura para ter essa serventia. E a lei de Deus não é justa? E a Bíblia fala que Deus não cobra de ninguém, pondo nele uma carga mais do que ele possa suportar. E aí? Essa criança paralítica, como que fica? Como que você vai explicar? Se levantar dentro da sua igreja e falar, Deus é justo, não é, irmão? Você vai dizer que sim. Se você não dizer que sim, todos que estão ali dentro, fitados nas suas palavras, nos seus ensinamentos, vai te espraguejar. Porque está vendo, todo mundo sabe que Deus é justo. Ah, Deus é maravilhoso. Deus nos ama, Jesus falou que ama, sim, mais do que os nossos pais. Até amou o mundo de tal maneira que mandou o seu filho. Não para o povo matar, é claro. Isso também, essa pregação, Deus mandou o filho dele para que fosse morto, matasse, morresse por causa de alguém. Mentira. Deus jamais mandaria os seus filhos. Se ele ama até os filhos dos homens a ponto de mais do que os próprios pais. O próprio Jesus diz. Então não cola, meu amigo. São palavras furadas que pondo um remendozinho dá para alugar a consciência de outros. Mas, por favor, não põe o seu Deus pequenininho assim, não. Já que você está anunciando ele, põe certo, porque senão não vai dar certo. Porque desse tipo aí, vamos pôr, claro, eu vou falar com as minhas palavras, mas Deus sabe que eu não estou blasfemando.
Eu estou tentando ensinar da melhor maneira. Poxa, Deus pisou na bola, hein? Esse Deus grandioso, maravilhoso, tão inteligente, super ser. Ó, que porcaria que ele fez aqui, né? Olha aí, gente gritando com fome e outros carregando sacos de dinheiro nas costas. O que está gritando com fome vai acidentado e o outro com saco de dinheiro cruzando o céu em a jato. Viu a jato? Cheio de joias e num traje excepcional. Cadê esse Deus? Poxa, hein? Eu que pensava que Deus era justo. Caramba. Da ontem mesmo eu vi uma velhinha. Eu estou formalizando, eu estou fazendo aqui tipo um teatrozinho, para ficar mais fácil. Ontem mesmo eu passei na casa de uma velhinha, ela falando, o médico passou a receita, mas eu não tenho como comprar. E esse remédio só comprado. Eu vou continuar doente, eu vou beber um chazinho para ver se melhora. E neguinho saindo daqui com dinheiro que assaltou o banco e indo tratar nos Estados Unidos, lá na China, lá sei lá para onde. Que Deus, hein? Você viu o que virou Deus? Quem entra por esse lado, você sabe onde é que estão chegando? Já estão criando, e no mundo já tem em vários lugares, a igreja de Satanás. Sabe como que é pregado lá, pregador? Eu sei que muitos de vocês já sabem disso. Lá é pregado assim, ó, o ruim não é o diabo não, o ruim é Deus. Vocês estão pregando aí, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês estão totalmente enganados. Lá prega assim. Agora, se vocês estivessem com o diabo não exige de vocês andar seminu, usar de pornografia de todas as maneiras. Ele não, ele fica feliz e não se mete. Aí vocês é livre. Aí vocês estão libertos. Agora Deus não, esse Deus aí, ele é assim que eles pregam lá. Esse Deus aí não, ele faz o seguinte, ele impõe uma carga nas costas de vocês, se fizer isso eu não te quero. Se fizer isso eu te mando para o inferno. Se fizer isso você vai ter que quebrar a perna. Se fizer isso, ué, trocaram, puseram o diabo no lugar de Deus. E sabe por quê? É porque não são ensinados. A pregação mais bonita que sai nesse país está condenando as diretrizes de Deus. Mas vai ter um preço. Essa pregação que você está tirando aí, que Deus começou só esse mundo aqui, nessa baderna, nessa situação, e você ainda põe Deus no meio do trem desse, tem alguém que está procurando Deus aí, mas com a venda no rosto. E quem é que marrou essa venda? Pregadores atrasados, pregadores maus, que não querem aceitar que Deus é infinito, meu amigo. Infinito para vocês são o quê? Quer dizer, ele não teve começo, você não sabe quando foi, o que tinha. Só sabe na Bíblia que antes que o mundo existisse, ele fez a escolha. Certo? Então agora vamos aqui na sorte. Eu vou quase ler bastante rápido, o trecho não é assim tão grande, né? Mas, como eu tinha que falar isso, né? Existe sorte? Essa é a pergunta. A resposta é não. Se tem a sorte, traz ela, vive a cores e me mostre. E eu passo a ser seguidor desse elemento que mostrar a sorte para mim. Deus trata os seus filhos todos iguais, porque tendo sorte não seria. Um tinha sorte de subir na vida, o outro tinha sorte de viver desgraçadamente. Mas que coisa é essa?
Como que eu prego Deus, sobre Deus, uma coisa dessa? Tem seus filhos todos iguais. Por isso, não há sorte, nem destino. Ah, o destino do fulano era aquele. Mentira! Às vezes nós procuramos essa coisa chamada destino por ser burros ou acreditar em pessoas que não têm o mínimo de respeito às coisas de Deus. Certo? Deus jamais destinaria um para o bem e outro para o mal. Jamais Deus faz isso. Olha, eu vou colocar para você só para se dar bem. E você só para se dar mal. Você viu aí que Deus tinha virado? Ele pôs o Fernandinho Beiramar, eu uso sempre ele, porque ele é uma força nesse sentido. Né? Que lá de dentro ele governa, lá fora o homem tem um poder, assim, não é maravilhoso, é absoluto. Certo? Por isso que eu uso ele. Ele naquela situação que para buscar uma brusa dele lá no Rio de Janeiro, tiveram que pagar esse tempo atrás agora, R$ 5.000 para poder... R$ 5.000 não, eu estou andando longe. Foi muito mais do que isso. Para buscar uma brusa dele. Um pijama. De seda. Quem que não viu isso nos jornais? Você viu aí? E, no entanto, aí tem outros que precisaria ser cuidado, precisa de R$ 10 para inteirar uma receita, não ganha, né? Você viu como é que é o negócio? Você viu aí a Cláudia Raia? Quantos milhões meteram na mão dela agora? Gente morrendo de fome e essa porcaria dessa lei Rouanet dando liberdade para essa cambada de sem vergonha. Eu não tenho nada contra o show deles, não. É uma profissão. Ele canta bonito, tudo bem, ué. Ele faz novelas e aí o povo gosta. Não é isso que eu sou contra. Eu sou contra pegar o dinheiro dos cofres públicos e dar para eles, porque eles não precisam mais disso. Mas está ajudando a fazer política ao contrário, né? Tem que ajudar. Um bandido tem que ajudar o outro. Vamos lá. Por isso é que ele deu o direito de escolha, porque não tem sorte. Temos que escolher com cuidado, né? Não pode acompanhar qualquer pessoa e nem acreditar em qualquer pessoa, certo? E Deus deu inteligência para isso. E então, o homem é que faz o seu próprio caminho. Se ele se deu mal, foi porque ele não cuidou direito e começou mal. E se ele começou mal, pensando que ia dar bem, e vendo que não dava bem, ele tinha que ter parado. Ele não está amarrado numa corda? Não sei. Ah, mas pergunta quem sabe. E testa. Porque às vezes quem sabe, diz que sabe, vai passar para você e não sabe patavinas. Vai te enfiar mais ainda. Então é você individual ser de Deus. Certo? Parte dos acertos e suas dívidas já começam a serem feitas aqui. Vieram para acertar dívidas. Certo? Essas pessoas que estão se dando muito bem aí, você fala, pô, já ficou errado então, porque tem tanta gente aí que veio para acertar dívida e está vivendo uma vida de rei. Ele está contraindo mais dívidas. Ele veio para acertar uma e assaltou o banco, ou fez coisa semelhante, ou usa isso, porque é uma palavra mais forte, e conseguiu dinheiro de um jeito ou do outro. Eu já vi pessoas ruins dizendo o seguinte, eu vivo pouco, mas do jeito que eu quiser. Certo? A escolha. Fazendo parte de algum sofrimento já existente, alguns assim, sofrem muito aqui, mas já está ligado lá atrás. Será que Deus pôs ele aqui já nessa intenção? De ver ele gritando para ele se divertir? Pelo amor de Deus. Uma pessoa se dá melhor que a outra
você vê aí, e sem explicação, por quê? Porque negam as outras passagens por outros mundos, né? Ou até mesmo aqui, negam a reencarnação e aí fica parado no meio. Se fizer uma pergunta para um desses por que nasceu aleijado, ele prega contra o pecado, ele diz que tudo foi pecado. Eu quero ver o que ele vai fazer com essa criancinha que eu falei, certo? Procure pecado nela, para ela ter que viver uma vida todinha paralítica. Mas não tem nada a ver com sorte. Exemplo, fazem negócios sem que haja pensado, vai metendo a cara. Às vezes tem um pouquinho só de dinheiro, acaba com ele tudo da gandaia e depois amanhã vai sofrer a pena. Aí foi sorte. Ele tinha sorte de se dar assim, não. Ele andou com os próprios pés, tendo cérebro igual aos outros e foi e queria se divertiu à vontade. Agora vai pagar a pena. Aí vem um bando de idiotas e diz que é sorte. E por isso vem a não dar certo. É por isso. Não é sorte, não. Do lado espiritual pode até terem vindo do passado. Às vezes fala assim, não, mas eu conheço um que não fez nada disso que você está falando e sofre. Mas aí que precisa acreditar no passado. Porque Deus não ia massacrar ninguém aqui. Não faça isso que você, pregador, está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. E em vez de ensinar, você está invertendo as coisas. Você está trocando os ensinamentos de Deus pelos ensinamentos do diabo. E você vai pagar um preço por isso. Desencaminhando as pessoas que procurem a Deus. Você está procurando a Deus. Parte de outras vidas, lá para trás, quem sabe o que esse elemento fez? Como ele é vetado aqui para não saber, porque tem coisas que a gente fez nesse trânsito aí, que se ficássemos sabendo, ficaríamos loucos. E o interesse de Deus não é contar para ele um conto da carochinha, não. É que ele pague o que deve. É o mesmo que é aqui. Se o fulano não te pagar, e a pessoa sendo nervosa, ele vê por aí já caso que aconteceu, eles dizem na cara, eu vou e mato ele, se não me pagar. Mas se eu te pagar, não, se ele me pagar, tá uma boa. Ele vai viver a vida dele, eu vou viver a minha. E não vai perseguir ele porque ele pagou a dívida. Certo? Agora põe Deus cobrando até de quem, assim, no estilo que é pregado, né? Que começou aqui, né? Então, aí Deus está sendo injusto, né? Que pode estar intervindo sofrimentos que acontecem na vida de alguém que você vê aí, nas coisas do dia a dia, certo? Pode ser também aqui, que tem os males, não vêm só de lá das vidas passadas, não. Tem deles que são criados aqui. Eu estava brincando com a minha esposa agora mesmo, e nós brincamos muito, nós estamos muito felizes, graças a Deus. Damos muito certo, já temos aí muitos anos juntos e vamos, do mesmo jeito que nós começamos, nós estamos até hoje. Só não está do mesmo jeito, porque tem aquele negócio, entrei na rotina, já não gosto mais do meu marido já não gosta mais de mim, nós já vivemos muito tempo juntos e enjoamos da vida. Coisa engraçada, né? Pois, quanto mais a gente vive junto, mais a gente se ama. E não quer perder a pessoa por nada. Eu tenho dito para ela sempre, essa chamada morte que não existe aí, é uma saída do corpo, eu queria que acontecesse comigo primeiro. Porque é muito difícil eu te ver indo embora e eu ficando. E temos muitos anos. Eu não enjoei dela. Não. Cada dia amo mais. Certo? Agora os outros enjoam, né? Entra na rotina. Tem que ter uma outra lua de mel para ver se a gente se acerta. Isso é palhaçada. Certo? Essa pessoa nunca amou esse outro, foi nada. É mentira.
Porque se ama, quanto mais tempo junto, aí que a gente tem medo de perder. Você está vendo como é que é essa profundidade de uma pregação honesta, respeitosa aos seres de Deus é diferente? Virá a ter a sua presença nessa vida, as coisas lá do passado. Embora não sabemos com detalhe, não podemos, somos vetados. Usou-se a prática do mal, já tinham a carga nas costas. Veio para cá, nasceu num corpo aqui para acertar aqui. E ele chegou aqui, já era ruim lá no passado, ele veio naquele mesmo sistema e continuou fazendo mais, né? E por isso é que veio a receberem o sofrimento como herança. E eu tive uma brincadeira com a minha esposa, brincadeira, nós brincamos o dia todo. Então, como vai ficando velho, então é claro que vai ter uma certa deficiência na visão, né? E ela usando óculos, eu ainda nem usava óculos, que eu só uso para perto, porque a minha visão é muito boa, graças a Deus. Mas para perto eu estou precisando já. Então eu brincava com ela, você precisa de 3 óculos. Ué, mas para quê? Um para perto, um para longe e um para procurar os outros. E agora eu cheguei nos 3 óculos. Quer dizer, eu não estou bem nos 3, eu estou nos 2, que eu tenho 3, que eu quero fazer a escolha, né? Assim, para perto, qual enxerga melhor. Mas conforme a distância, eu tenho um que para a distância, não que eu esteja precisando tanto dele, mas tem que ter. E tenho 2 para perto. Porque aonde eu levar a mão, alcançar, qualquer um deles vale, mas tem um que é melhor. Quer dizer, de qualquer forma, eu estou nos 3 que eu falei para ela. Aí alguém vai perguntar, então você está recebendo isso como um castigo, então, né? Você pagar o que você deve, você falou que ela que precisava, né? Não, eu falei por brincadeira. Mas na prática vem ensinando, esses são ensinamentos. Que tanto podia ser ela que tinha que usar os 3, ou podia ser eu. Isso não é uma cobrança de Deus. Isso é ensinamento, simplesmente. Então tem que saber diferenciar as coisas. E com isso, alguns dizem que foi uma má sorte quando vê um sofrendo. Olha a sorte daquele indivíduo lá. Está se lascando todinho. Olha a sorte ruim dele, né? Sendo que não tem nada a ver. Faz mal, vai chegar mal. Faz bem, vai chegar bem. Deus nunca apontaria rumos usando homens como um sorteio. Ó, caiu naquilo lá, má sorte, ele vai viver uma vida assim. Agora naquilo lá não, ele foi felizardo, acertou lá, ó, como se diz aí, os 13 pontos. Deus jamais faria isso. E foi por isso que ele deu aos homens o livre-arbítrio. Ele falou, olha, vocês façam a escolha, tá bom? Vou usar minhas palavras, para depois vocês não virem me reclamar. Oh, meu Deus, me lasquei. Faça a escolha. Para que cada um possa fazer a sua escolha. Cada um. Ninguém pode escolher para o outro, não. Tá? A carne, buscando a sua própria inteligência, às vezes trazem para si dores e problemas. Por não fazer uma escolha com cuidado. Mas não deixa as suas aventuras. Mesmo que dê certo ou errado, ele não está nem aí. Vai tocando, do jeito que o bonde quiser andar, né? A vida da carne quase não tem um bom rumo. Vive sempre nesse planto e colhe. Você vê gente que anda fazendo mal aí, caindo do cavalo também. Você não vê ele só de avião, não. O fim dele lá não vai ser bom. Se não for nessa, ele vai para depois uma galáxia pior do que essa, e aí o pau vai pegar ele lá. Lá ele vai ser um cego, uma situação qualquer, que não seja essa boa que ele está tendo hoje.
Ele pode ser rico, mas se ele respeitar os limites de Deus e com sinceridade. Quase não tem um bom rumo, vive sempre nesse plano e com ele, vai com isso vencendo e perdendo as suas forças em um meio das dores, chegam a essa chamada morte, se dando mal, porque a escolha ficou para ele, livre-arbítrio, escolheu mal, né? Ou aprendeu com quem está ensinando mal, a pessoa fica igual ao professor. Usa-se até as crianças, quando vai aprendendo a escrever, aquelas tarefas que a professora dele passa, às vezes tem criança que as letras dele ficam parecidas com a do professor. Eu mesmo, o meu caso foi assim. Prezado ouvinte, peço que deixe seu like, compartilhe, me ajude nesse canal. As palavras são um pouco duras, porque são diferentes, né? Eu não quero um canal para mim tentar enganar mais pessoas nesse mundo, que para isso já tem bastante gente. Não todos, é claro. Tem pessoas que estão honestamente aí no sistema religioso aí, que, criado por ele ou por outros, isso não interessa, indo para o lado de Deus, está tudo beleza. Mas são poucos os que estão fazendo assim, esses obreiros que Deus o taxa como enviados dele, né? Senhor, meu Pai, eu agradeço o Senhor e os santos espíritos, anjos do Senhor, que têm trazido as mensagens, as revelações a todo mundo. Todos são seus filhos e o Senhor tem um resgate para cada um, por amor ou por dor que ele venha se sentir, mas a sua palavra, a Bíblia, diz que por amor ou por dor virão. Se por amor ou por dor virá, então é porque vem. E o Senhor também, na mesma palavra, está falando, né? Que ele não retarda a sua promessa, mas está esperando que todos venham a arrepender-se. Todos é todos. E nós estamos agradecendo o Senhor acima de todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.